Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje nós falaremos sobre a virtude da paciência. Trouxemos duas passagens que estão na carta de Pedro e de Paulo aos Romanos, que nos trazem essa ideia e essa importância da paciência. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o zelo, interesse, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança, que seria uma ponderação, moderação, a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor, e o amor à caridade. Então aqui, de uma maneira muito sábia, ele coloca uma sequência de virtudes, de sentimentos, e a gente chega lá no final à prática do amor fraternal, que é a caridade, ao amor e à caridade. Então a paciência é uma virtude necessária nesse caminho para alcançarmos a plenitude do amor ou a caridade. Paulo traz um aspecto importante. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos problemas, nas dificuldades, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, olha só que interessante. Paulo aqui nos fala que os problemas, essas tribulações que eles enfrentarem, nós enfrentamos em nossas vidas, quem de nós não tem problemas, nos ajudam na vivência e na conquista da paciência. E a paciência, a experiência a esperança. Então, Paulo aqui também coloca uma sequência de virtudes, mostrando a evolução e a importância de nós termos a paciência em nossas vidas. Quando vamos ao dicionário, encontraremos que é a característica de paciente de quem não perde a calma ou suporta algo sem reclamar, ou virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma eventualidade, tanto uma tristeza, uma ação maldosa, e também tem um sentido de resignação. Então é exatamente esse, no nosso contexto evangélico, a virtude da paciência. Então é aquele que consegue suportar as dificuldades sem reclamar, que não perde a calma, que não se desestabiliza emocionalmente diante das tribulações, diante das adversidades que a vida nos traz. E nós sabemos que vivemos hoje uma vida com vários compromissos, nós temos muitas responsabilidades, comprar coisas, trânsito, sempre que a gente olha no relógio nós estamos atrasados. Então, e esse contexto que nós vivemos por si só, ele já nos estimula a vivermos um clima de tensões e de neuroses. Então a irritação, o tormento, o desequilíbrio emocional é algo que está muito frequente. Acho que nunca teve tão acentuado como nós estamos passando hoje. E a consequência disso a gente vê todos os dias nos noticiários, ou na nossa própria vida. A gente discute, a gente perde a calma, as pessoas cometem crimes por situações muito pequenas, às vezes uma fechada no trânsito ocasiona a morte de famílias inteiras. Criamos inimizades, agimos sem pensar, tomados pelo impulso, pela impaciência. Portanto, nunca estivemos precisando tanto de paciência, de serenidade, de mansuetude, como nós estamos precisando agora. Então, o que a paciência é capaz de fazer? Ela vai nos serenar, pacificar, não teremos reações violentas, manteremos a calma diante das adversidades, seremos mais tolerantes, uma aceitação tranquila daquelas coisas que a gente não pode mudar. E, é claro, a vigilância de nossos comportamentos e a paciência pode mudar, sim, esse ambiente de estresse, de correria que nós vivemos e uma sensação de que nunca paramos. Então, como exercitar a paciência? Primeira coisa, precisamos entender que as dificuldades da nossa vida, os problemas da nossa vida, também têm um papel importante, como Paulo falou. É através da tribulação que a gente desenvolve a paciência. Então, são essas pessoas que às vezes nos causam mais irritação, são essas situações, circunstâncias que a vida nos traz
que são os nossos grandes professores, que são importantes para a nossa vivência das virtudes. Então, primeira coisa, bendizendo a dor que nos foi enviada. É claro que aqui nós teremos que ter a sabedoria para distinguir aquilo que eu posso mudar através de mudanças de comportamento daquilo que eu não consigo mudar. E nesses casos a resignação, a paciência é fundamental. Então nós vamos transformar aflições em calmarias. A fé em Deus ajuda muito nesse processo. Porque a gente sabe que Deus é por nós, que Deus não nos dá situações que nós não precisamos passar ou que nós não mereçamos passar, e entendemos que essas provações que nós passamos são para a nossa transformação, aceitando com amor aqueles colocados como instrumento de nosso crescimento. Então foi o que eu disse anteriormente, né? Aquelas pessoas que mais nos exigem exercitar a paciência são nossos maiores professores, porque é através delas que nós cresceremos. Então a gente tem que entender isso, tem que saber isso e vamos trabalhar, fortalecendo a fé na bondade e na misericórdia de Deus, recordando que a duração do sofrimento é muito pequeno quando eu comparo a eternidade inteira. Então, mais uma vez, né, a fé está muito relacionada com a paciência. A gente viu isso lá na sequência, né, das virtudes. Porque com a fé em Deus, eu sei que Deus é misericordioso, que tem compaixão, que não dá a cruz mais pesada do que a gente consegue carregar. E se eu pensar no tempo que eu estou passando aqui na Terra, na vida, diante da eternidade toda, isso não é nada. É um tempo muito pequeno de privação e de sofrimento. Esse é um dos pontos mais difíceis. Diante de desentendimentos, discussões, irritações, a gente buscar o silêncio e tentar evitar ao máximo revide, defesa, querer justificar. E a gente sabe que isso acaba causando, né, os desequilíbrios emocionais quando a gente não consegue lidar com as nossas emoções, com serenidade, podemos muitas vezes extravasar e cometer atos que arrependeremos posteriormente. Evitando no trânsito ou nas ruas as reclamações dos nossos direitos transgredidos. Então, às vezes a gente está no trânsito, a gente recebe uma fechada ou alguém esbarra em nós. Muitas vezes perdemos a nossa paciência, xingamos, ofendemos, fechamos de volta, pisamos no pé. Precisamos aprender a lidar com essas situações sem ficarmos reclamando ou revidando, suportando sem esgotamentos nervosos os climas tensos dentro de casa. Então a nossa casa é a nossa maior escola. É dentro da nossa casa que nós podemos fazer um processo de autoconhecimento, porque nós somos verdadeiramente quem nós somos. Normalmente dentro de casa a gente não usa máscara igual nós usamos no trabalho, nos locais religiosos. Então, dentro de casa, a gente tem que estar muito vigilante, muito atento, porque nós tendemos a ser mais nervosos, mais impacientes, e que, na verdade, são os defeitos que nós temos, em essência, que precisam ser trabalhados. Precisamos aprender a usar a ferramenta, a prece, a oração, a leitura edificante, para que a gente consiga mudar o nosso padrão de pensamento, nosso padrão vibratório, e as leituras para poder reabastecer as nossas energias e a nossa motivação. Então aqui são algumas sugestões. É um processo longo, nenhum de nós vai se tornar paciente da noite para o dia, mas como qualquer coisa na nossa vida, a prática e a busca é fundamental nesse processo da virtude da paciência. E aqui nós retomamos ao nosso caminho, né? Hoje estamos falando sobre a virtude importantíssima da paciência, que tanto Pedro como Paulo nos colocam ela como sendo uma virtude intermediária nesse processo do amor pleno. E nos dias de hoje é uma virtude extremamente necessária para que a gente não perca a cabeça, não cometa atos que vamos nos arrepender posteriormente. Então, trabalhemos sempre a paciência em nossas vidas. Obrigado pela atenção e até o estudo da próxima virtude.